A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês e estar lecionando a matéria Teologia do Novo Testamento, do nosso Instituto Bíblico, e espero poder contribuir na formação de vocês nesta matéria e que o Espírito Santo de Deus venha estar conosco, como sempre está, né? Nos ajudando a termos o maior aproveitamento desta matéria, tá? Acredito que todos vocês já têm em mãos aí o manual e tem as informações dos assuntos que nós estaremos abordando ao longo desta matéria. Nós estaremos ministrando 8 aulas e na nona aula nós teremos uma avaliação geral e os outros trabalhos nós estaremos informando ao longo desta matéria. Então, muito bem. Para fins de informação, como o nosso manual ele é composto de 12 lições, como nós temos 8 aulas, de 60 minutos cada uma delas, então existem algumas lições que nós vamos estar condensando em uma aula para que o nosso aproveitamento possa ser satisfatório e atingirmos também as metas propostas na matéria. Então, a primeira aula nós estaremos abordando as lições 1 e 2, tá? A primeira lição, ela tem por título Introduzindo a Teologia do Novo Testamento, tá? Então, nós vamos estar abordando alguns fatos importantes acerca deste assunto tão importante para nós, tá? Então, uma das primeiras coisas que nós temos que ter em mente, e o primeiro tópico da lição, ele vai dizer que nós precisamos definir a teologia do Novo Testamento, tá? Então, temos que ter em mente a teologia do Antigo Testamento, tudo que foi tratado, e basicamente qual é a sequência do pensamento teológico dentro desta questão. Tá? Então, quando se fala em teologia, precisamos ter uma definição, primeiramente, o que é teologia bíblica. Tá? Então, a teologia bíblica ela é o ramo da teologia exegética que tem por finalidade a busca de descobrir, conhecer e explicar a revelação de Deus ao homem conforme se entende das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, tá? Que é a Bíblia Sagrada ao cânon, formada aí pelos dois testamentos. Sendo assim, a teologia ela assume também um caráter histórico, pois ela busca conhecer a revelação gradual e progressiva através do desenrolar da história. Então, quando nós vamos para o primeiro objetivo da nossa lição, uma das coisas que nós precisamos levar em conta ele vai dizer o seguinte: definir teologia do Novo Testamento, tá? Então, nós vamos perceber que a teologia do Novo Testamento é o estudo progressivo da revelação do propósito redentor de Deus, tá? O Salmo 93, versículos 1 e 2, ele vai nos dizer o seguinte: o Senhor reina, está vestido de majestade, o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Lá em Romanos 11 e 36, diz assim: pois todas as coisas vêm por todas as coisas vêm
por Ele, existem por meio dEle e são para Ele. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Eu li aqui na tradução transformadora, tá? É por isso que o texto é um pouco diferente. Então, o Novo Testamento, quando nós olhamos como um todo, a sua formação, ela teve uma abrangência mais ou menos de 90 anos quanto ao seu período histórico. E esse período ele pode ser dividido da seguinte maneira. Você então tem o começo, o período do começo, que corresponde à vida de Jesus, né? Que vai de 6 antes de Cristo, mais ou menos, até 29 depois de Cristo. Depois você tem o período da expansão, que é o desenvolvimento aí da obra missionária de 29 a 60. E depois o período da consolidação, tá? Nós não temos a narração consecutiva desse período, entretanto, temos que lançar mão dos escritos da época, tá? Que vai de 60 até 100 depois de Cristo. E aí você tem aí, principalmente a construção dos evangelhos, quando foram escritos, das cartas e do próprio livro do Apocalipse, tá? Então, quando nós partimos para esse contexto, então o enfoque histórico com a teologia desses escritos se relaciona também com as crenças daqueles dias, ou seja, então você tem o conteúdo pelo caráter literário, tá? Você tem aí um caráter histórico, quando você pega Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos. Daí você vai ter também aí o caráter doutrinário, que são algumas epístolas, que entre elas a de 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. E você tem também aquela de caráter pessoal, que são conhecidas como as epístolas pastorais, e também a que Paulo escreve a Filemão. E depois você tem de caráter profético, que é o livro do Apocalipse. Então você tem que ter essa visão do caráter histórico, doutrinário, pessoal e profético, para nós termos aí uma visão correta da teologia do Novo Testamento. Daí você vai ter que analisar também essa questão pelo conteúdo fornecido pelos autores, tá? Então você tem um único livro do Novo Testamento, que é difícil cunhar quem foi o autor, a carta aos Hebreus, tá? Os demais livros, apesar da crítica que existe em torno dos autores, mas existe um consenso de quem foi esses autores, e comumente aqueles que trazem os seus nomes, tá? Quando a gente estudamos bibliologia, nós tivemos então a noção dessas questões, tá? Então, uma das questões que nós vamos perceber dos autores, a maioria deles era judeus, exceto Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. E 3 deles fizeram parte efetivamente do colegiado apostólico, que é Mateus, Pedro e João, tá? E nós vamos perceber também que ocorreram muitos trabalhos relevantes por algum deles, tá? Como Marcos, Judas e Tiago, tá? Uma das questões que nós vamos perceber, que nós temos alguns deles que não foram testemunhas oculares de Jesus Cristo. No caso, Lucas e Paulo, tá? E o autor desconhecido, como eu disse, que é o escritor da carta aos Hebreus. Então, quando nós avançamos um pouco mais aí
para o objetivo 2, que vamos tratar das características da teologia do Novo Testamento, tá? A ideia aqui é identificar as cinco características de revelação do Novo Testamento. Então, a análise aqui é como ocorreu o desenvolvimento da revelação do Redentor ou do propósito de Deus na salvação e como o Novo Testamento ele teve a sua formação dentro do pensamento conceitual. Quando nós recorremos a Roger Olson, ele diz o seguinte, que teologia é o processo de reflexão sensata sobre a revelação divina e as convicções consensuais acerca dela. Então, partindo deste princípio, ou desta visão, o que propõe a teologia do Novo Testamento é explicar e proteger as convicções professadas, uma vez que doutrina é uma convicção religiosa relativamente complexa. Então, revelação é a mensagem de Deus por quaisquer meio que transcendem a possibilidade de conhecimento por parte das criaturas. Então, a Bíblia, nesse sentido, ela é a singular palavra de Deus em forma escrita, tá? Então, nós vamos analisar aqui, pontuar, pelo menos as características destas 5 revelações, ou a forma de Deus ele demonstrar o seu propósito para com a humanidade. Então, o manual ele vai reportar aqui que é uma revelação progressiva, tá? Se trata o relacionamento entre os 2 testamentos, ou seja, o Novo Testamento é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Ou seja, o ensinamento no Novo Testamento, ele está sujeito à autoridade do Antigo Testamento. Então você tem aí o quê? Uma progressão, tá? E essa progressão nós vamos ver através dos evangelhos, que você tem aí o nascimento, vida, ministério de Jesus Cristo, vinculado ao Antigo Testamento. Depois nós temos os registros dos Atos dos Apóstolos, que tem aí um contexto histórico da divulgação da redenção até os confins da terra. Depois você tem aí uma revelação unificada, que é a reflexão do ciclo teológico, tá? Que nós temos aí nas epístolas, tá? E depois nós vamos ter aí o que se fala também de uma revelação circunstancial, tá? A expressão circunstancial é uma vez que os escritos eles eram respostas no contexto da igreja primitiva, tá? Nós podemos até dizer que essas revelações elas estavam dentro de um programa geral redentor de Deus, tá? Então, à medida que havia as necessidades, Deus então ele se manifestava. E depois nós temos em quinto lugar uma revelação final, ou seja, um Novo Testamento, ele encerra a revelação divina, tá? A palavra final de Deus tocante à sua revelação, e basicamente nós temos ali o fechamento no livro do Apocalipse, tá? Avançando um pouco mais, aí nós vamos ter o que nós podemos chamar, que o livro ele coloca também, que é o conteúdo teológico do Novo Testamento. Então, o objetivo 3, ele vai dizer o seguinte: descrever as 6 divisões do conteúdo teológico, tá? Então, basicamente, o manual ele apresenta o seguinte: em primeiro lugar, a pessoa e obra de Jesus. Em segundo lugar, o homem debaixo do pecado.
Em terceiro, a graça de Deus. Quarta, a realidade da deidade. Em quinto, a igreja, comunidade dos crentes. E, por último, a esperança futura. Tá? Então, vamos tentar sintetizar essas 6 divisões para que os irmãos possam aí desdobrar o conhecimento. Então, quando nós pegamos aí a primeira divisão, a pessoa e obra de Jesus Cristo, tá? Então ele vai listar aí, pegando o objetivo 4, 4 áreas de estudo do impacto teológico de Jesus Cristo no Novo Testamento. Tá? Então nós precisamos partir do seguinte raciocínio: quem é Jesus e o que ele fez. Tá? Então nós vamos estar desdobrando isto nas lições posteriores, tá? Mas só que nós, nas lições que vêm aí pela frente, tá? Só que nós precisamos ter em mente essas realidades, tá? Essas divisões, para podermos coordenar bem o nosso pensamento. Então, quem é Jesus e o que ele fez? Tá? Então, quem é a pessoa de Jesus revelada no Antigo Testamento e a sua manifestação no Novo Testamento. Depois, o relacionamento entre o Antigo Testamento e a vida e o ministério de Jesus. Então, o que é que o Antigo Testamento ele anunciou, ele demonstrou que está relacionado efetivamente com a vida e o ministério pessoal de Jesus. E depois, em terceiro lugar, o impacto do ministério do Espírito Santo sobre a igreja após a ressurreição. Nós vamos perceber que no ministério terreno de Jesus, ele propõe a edificação da igreja. E a igreja, ela teria, assim, a sua edificação efetiva após a descida do Espírito Santo. Então, nós temos que analisar qual foi o impacto, então, do ministério do Espírito Santo sobre a igreja após a ressurreição. E aqui nós precisamos ter uma consciência muito grande, principalmente dos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. E depois aí a realidade da ressurreição de Cristo, tá? Então, como a Bíblia ela demonstra, tá, os fatos relacionados à ressurreição de Cristo. Depois tem aí o homem debaixo do pecado. Então você percebe que você tem primeiro aí a apresentação de Cristo, depois em segundo lugar você tem aí a condição do homem debaixo do pecado. Então nós vamos ter nesse quinto objetivo descrever a condição do homem sem Deus, para entender a extensão tanto da encarnação e do ministério de Jesus. Tá? Então, quando nós recorremos para Romanos capítulo 7, versículo 19, e depois do capítulo 3, dos versículos 9 até o versículo 17, nós vamos ter ali a fundamentação teológica do apóstolo Paulo quanto à condição do homem. O versículo 10 do capítulo 3 de Romanos, ele vai nos dizer o seguinte: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Tá, então, quando nós olhamos para esta fundamentação do apóstolo Paulo, Romanos 7, 19, e o capítulo 3, pode ser lido ele todo, tá? Mas eu peguei aqui de 9 até o 18. E quando você relaciona com o Salmo
14, dos versículos de 1 a 3, Isaías 53 e 3, 53 e 1, ou todo o capítulo também, quando se lê, nós vamos perceber pelo menos 4 coisas. Tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Romanos 3 e 9. Deus encerrou todos debaixo da desobediência. 11, 39, 32 de Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória ou da presença de Deus. Romanos 3, 23. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, 2 e 11. Então você vê a situação do homem debaixo do pecado e que justifica então aí a encarnação do Verbo e o ministério terreno dele, tá? A sua morte vicária, que nós estaremos tratando um pouco mais à frente. Então, na terceira divisão, então ele mostra aí a pessoa de Cristo, o estado do homem, e aí na terceira divisão ele vai demonstrar o quê? A graça de Deus. E o objetivo aqui não é outro a não ser explicar a graça de Deus como resposta ao pecado da humanidade. Tá? Então, nós vamos nos debruçar quanto à atividade do amor de Deus, tá? Demonstrando na sua graça que é compassiva e remidora, ao predestinar o ser humano, tá? A serem filhos de Deus. Então, a graça aqui, ela vai favorecer de tal maneira que coloca aquele que estava distante da graça de Deus, num estado deplorável, coloca-o face a face com Deus e atuando a graça aqui por toda a vida a partir da conversão, tá? Então, o princípio da salvação, tá? E a sua aplicação e a sua manutenção é a graça de Deus. Vejamos pelo menos 2 coisas aqui. O que a graça ela possibilita, tá? O que a graça possibilita, tá? Então nós vamos perceber lá em Efésios capítulo 1 e versículo 6, diz assim, vai demonstrar a glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Então você tem a glória da graça de Deus, e quando você pega aqui a palavra glória, é que ela está inserindo em si a essência da divindade, a qual ela não pode ser prescrutada por nenhum ser mortal, tá? Então a glória da sua graça, essa graça ela não pode ser prescrutada por ninguém, tá? A não ser aquilo que Deus ele revela e que nós recebemos e temos isso como benefício, considerando o estado, qual era o nosso estado passado e qual é o nosso estado presente. Então, Paulo, ele coloca aqui, então, a glória da sua graça, mais riqueza da sua graça. Você pega isso em Efésios 1, 6 e 7, e ele vai dizer que essa manifestação de Deus para com a nossa vida, lá em João 1 e 16, que é graça sobre graça. Ou seja, então em Cristo, quando você vai analisar o Cristo encarnado, a sua humanidade, tá? E também a sua natureza divina, nós vamos perceber que em Cristo, como Paulo ele diz lá em Colossenses capítulo 2 e versículo 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, de onde jorra interrupta, graça após graça, ou graça sobre graça, isto é, em seu Filho recebemos, ou temos tudo que é necessário para a nova vida. Nada falta, tudo está ali na graça
divina. Tá? Depois tem a realidade da deidade, que é descrever o objetivo 7, é descrever o relacionamento de Jesus com Deus Pai e com Deus o Espírito Santo. Tá? Então, uma das coisas que nós vamos perceber que a redenção ela só foi efetivada quando nós analisamos esta unidade na Trindade divina. Lá em João capítulo 5, versículo 30, nós temos a seguinte declaração de Jesus: eu não posso por mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Tá? Então nós vamos perceber aqui pelo menos algumas particularidades. Tá? Primeiro, a unidade absoluta do Pai com o Filho. Cristo tem essa unidade, vamos perceber que são da mesma natureza, coigual, coexistente e coeternos. O Filho, voluntariamente, ele é submisso ao propósito do Pai. Quando você pega lá Filipenses capítulo 2, nós vamos ter esta ideia bem distinta. O Filho é igual ao Pai, como eu já disse, coeterno, coigual e coexistente. O Filho, ele é o Criador da vida. Tá? Lá em João capítulo 5 e versículo 21 diz assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então você tem aqui a ideia da deidade do próprio Cristo e do poder de dar vida. O Filho é o juiz que todos os homens devem honrar. Você tem isso lá em João capítulo 5, versículos 22 e 23. O Filho é o autor da salvação eterna. Capítulo 5, versículo 24 de João, você tem esta ideia: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E depois nós temos lá, por último, que a palavra do Filho de Deus é que decide a sorte dos homens. Tá? Então o Evangelho, ele tem, que Cristo é o próprio Evangelho, tá? Então tem este poder de decidir o destino dos homens. Lá em João 5, 25 diz assim: agora em quem os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Tá? E isso tem tanto no aspecto da ressurreição final, tem também como na pregação do Evangelho. Aquele que crê em Cristo, Jesus, ele é bem claro, diz que ele passa da morte para a vida. Nós temos lá em João capítulo 5, versículo 24, né, que ele vai dizer assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, tá? Da morte para a vida. Daí depois nós vamos ter a visão da igreja como comunidade. Tá? Então ele propõe aqui descrever pelo menos 3 funções da igreja como comunidade. Tá? Aí eu oriento vocês lerem Efésios 1, de 9 a 11, Efésios 1, de 9 a 11, e aí nós vamos encontrar pelo menos algumas questões, desdobrando lá em Efésios 1, 22 e 23, que nós vamos perceber que a igreja ela é o veículo para a bênção redentora. Tá? Ela tem como função ou missão de ensinar todas as nações as coisas que o Senhor mandou. Como você tem na grande comissão, você vai ter esta ideia. Você vai ter também uma outra visão, a igreja como veículo de edificação. Tá? A ideia de edifício, esposa, corpo aqui, a pessoa que é redimida em um rito contínuo no plano da salvação, ela é batizada, ou seja, ou ela é inserida por um só Espírito em um corpo que é chamado aí o corpo místico do Senhor Jesus. E em terceiro lugar,
é um veículo de manutenção doutrinária, a fidelidade e a exatidão doutrinária, tá? Então, veículo de bênção redentora no desempenho da grande comissão, veículo de edificação na formação do corpo de Cristo e um veículo de manutenção doutrinária. Quando nós pegamos os conselhos de Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2 e 3, nós temos lá pregues, intes, redarguas, repreendas e exortes, tá? Então você tem aí a ideia da manutenção doutrinária. E por último nós temos aí que é a sexta divisão, que é a esperança futura, ou seja, declarar a esperança futura da igreja. Então, quando nós pegamos o Antigo Testamento, vocês vão perceber, quando nós pegamos Zacarias, capítulo 14, versículo 9, ele vai dizer o seguinte: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. E quando nós pegamos Apocalipse 11 e 15, diz o seguinte: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então nós vamos perceber dentro desta visão, lá em Apocalipse 21, versículo 5, que será estabelecido uma nova ordem universal, tá? Quando você lê o capítulo 21 do Apocalipse, você tem esta ideia bem específica. Mas vou tomar aqui somente o versículo 5 para introduzir o pensamento. Diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, quando você pega o capítulo 21, você vai ver que tem um novo céu, uma nova terra, tá? O Deus, ele vai habitar, vai montar o seu tabernáculo entre os homens, tá? E uma série de atos de Deus que ele vai tomar para que a vida humana terrestre, nas condições atuais, elas sejam devidamente lançadas no esquecimento pelo gozo que nós vamos receber nesta nova vida, tá? Essa nova vida, ela é tão pungente que as coisas passadas, tá? Ou a vida passada, ela fica no esquecimento pelo consolo que nós receberemos do Senhor. E aí nós temos aí uma outra análise que deve ser feita, a história e a teologia. Então, o objetivo 10 aqui, ele vai propor o seguinte: explicar a importância da verdade histórica no Novo Testamento. Então, aqui nós temos algumas questões a analisar. O primeiro deles, quando você analisa a questão histórica, é os eventos verticais, ou seja, um número de autores bíblicos declara que os seus relatos são primários e não secundários, ou seja, eles presenciaram, eles foram testemunhas dessas questões. Então, quando você analisa esse aspecto, ou você debruça sobre essa questão, você vai ter algumas coisas, tá? Que a Bíblia, ela é um volume que foi escrito por pessoas que foram testemunhas de eventos que eles relataram. Principalmente quando nós estamos tratando aqui do Novo Testamento. Vou pegar aqui dois exemplos só para destacar o nosso raciocínio. Então, primeiro, João escreveu no seu Evangelho, dizendo o seguinte:
19:35. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. E quando você analisa esse versículo com João 21:24, você vai ter essa ideia. Já na primeira carta, na primeira epístola de João, ele vai escrever o seguinte, dos versículos 1 e 3, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. O apóstolo Pedro também, ele deixa o mesmo ponto bem claro. Quando nós pegamos a segunda carta, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Tá? Então, quando os irmãos recorrem aos relatos do Evangelho, então vocês vão perceber as experiências que o apóstolo Pedro ele teve com o Senhor Jesus Cristo antes da ressurreição e as experiências que ele teve após a ressurreição. Tá? Então, a ideia que nós temos aqui, quando você recorre à história, que a maior parte do Novo Testamento foi escrita entre 47 e 70 depois de Cristo. E todo ele estava completo até o final do primeiro século. Então, a multidão de testemunhas que estavam vivas quando os livros do Novo Testamento passaram a circular, se não fosse aquilo, elas poderiam contestar. É muito interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele faz essa análise. Lá no capítulo 15, quando ele fala sobre a ressurreição, o evento da ressurreição de Cristo, ele diz que o Senhor havia aparecido de uma só vez a mais de 500 irmãos e muitos deles ainda estavam vivos e que eles podiam, então, ratificar, tá, aquilo que o apóstolo Paulo estava falando. Tá? Muito bem. Nós vamos pegar a segunda parte desta aula para nós analisarmos a segunda lição, que ela vai falar um pouco sobre as origens documentárias teológicas. Então, a partir da página 28 aí, vocês vão ter isso, tá? Então, o primeiro tópico e o primeiro objetivo desta lição 2, que lembram que eu disse que nós íamos abordar a lição 1 e a lição 2 nesta aula, tá? Então, nós vamos nessa segunda parte, então, a partir da página 28. Então, o primeiro tópico diz o seguinte: o alicerce do Antigo Testamento. Ou seja, então é descrever aqui o relacionamento entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, ou seja, então, o Novo Testamento refere às escrituras hebraicas, ou o Antigo Testamento, como palavra de Deus. Então, quando você está estudando o Novo Testamento, tá? Quando ele diz ali as escrituras, ele está se referindo objetivamente ao cânon do Antigo Testamento. Nós não podemos perder isto de vista. E o Antigo Testamento, ele é detentor de condição e autoridade especial, até mesmo nas comunidades cristãs mais antigas. Tá? Então, vejam só duas referências aqui para conceituar o que nós estamos falando.
Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Tá? Ele fazia uma referência lá ao Antigo Testamento. 1 Pedro 1 e 2 e versículo 3, ele diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem de vontade humana, pois os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Tá? Então, tanto o Novo como o Antigo Testamento, tá? As pessoas que escreveram, elas fizeram isto inspiradas pelo Espírito Santo. Tá? Então, nós vamos ter então a ideia aqui de continuidade dos testamentos, tá? Um complementa o outro, tá? Esses dias eu vi uma pessoa dizendo que o Antigo Testamento ele é mais importante do que o Novo Testamento. Não, não, meus amados irmãos, não existe esta questão, tá? Toda a revelação de Deus, como no Antigo, no Novo Testamento, elas são importantes. Porque se Jesus não tivesse vindo, instituído a igreja e proposto, tá, principalmente na revelação do Apocalipse, ou nas suas falas lá no capítulo 24 e 25 de Mateus, tá, o Antigo Testamento ele seria sem fundamentação, ou seja, ele seria incompleto, ele não teria nexo nenhum, porque as suas profecias não teriam cumprimento, principalmente aquelas que diz respeito do Messias. Tá? Então, quando você pega aí o objetivo 2, é definir os vários modos pelos quais se diz que o Novo Testamento ele se relaciona com o Antigo Testamento. Então, primeiramente, duas questões a analisar aqui. O testemunho é que o Antigo Testamento é a palavra de Deus ao homem, toda a Escritura é uma referência ao Antigo Testamento, tá? Daí você pega a referência de Hebreus 1 e 1 e também, segundo Pedro 1 e 21, e dois fatos perfazem, tá, a análise que os dois testamentos perfazem a única e definitiva palavra de Deus. O fato é que os escritores do Novo Testamento, eles reconheciam o Antigo Testamento como alicerce da teologia em que eles estavam desenvolvendo. Ou seja, então todo o Novo Testamento, ele consta citações do Antigo Testamento. Partindo desse princípio, nós precisamos então alistar aqui duas formas pelas quais os escritores do Novo Testamento eles usam o Antigo Testamento, tá? Então nós vamos tentar colocar aqui para vocês o seguinte, pegar pelo menos dois destaques aqui. O nascimento do Messias. Quando nós recorremos a Isaías, capítulo 7, versículo 14, ele diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Tá? Então, quando Mateus ele vai registrar o evento do nascimento de Jesus, ele destaca aqui uma fala do anjo, né? Diz assim: tudo isto aconteceu, Mateus registrando, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, Isaías 7,14. Complementa dizendo, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel.
que traduzido é Deus conosco. Então quando você recorre às narrativas de Lucas sobre o nascimento de Jesus, quando ele fala com Maria, como seria, então você tem esta compreensão, esta formação teológica, esse conceito teológico do nascimento do Messias, tá? Que ele foi, por obra do Espírito Santo, ele foi concebido. Daí quando você pega a questão da morte do Messias, tá? Vamos pegar aqui uma referência. Lá em Zacarias capítulo 13, versículo 7, diz o seguinte: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-á as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Mateus 26, 31 nos diz: então Jesus lhes disse: todos vós na noite vos escandalizareis de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então ele faz uma referência ao Antigo Testamento. Então quando nós analisamos o Antigo Testamento com essas citações que tem, nós vamos ter esta compreensão. Vamos tomar aqui, seguindo esse raciocínio aqui, quando a Bíblia diz que todos pecaram. Quando nós pegamos o Salmo 14, dos versículos de 1 a 2, nós vamos ter uma citação que o apóstolo Paulo, ele toma ela para, lá em Romanos capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, para ratificar qual é o estado do homem debaixo do pecado, quando ele vai explicar que Deus encerrou todos debaixo da desobediência, todo debaixo do pecado. Então ele diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. E quando ele segue raciocínio aqui, então quando você pega o Salmo 14, de 1, 2 e 3, você tem esta ideia, tá? Quando você analisa também a questão da justificação pela fé, ou seja, que o justo viverá da fé, tá? O apóstolo Paulo, ele vai lançar mão desse versículo por 3 vezes. Por 3 vezes, tá? Lá em Romanos 1,17, ele diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, quando você pega o contexto de Abacuque, que Deus falava da destruição, que os judeus seriam levados para o cativeiro, mas aquele que era justo viveria da sua fé, porque eles projetavam para a justificação que haveria de ser realizada no Calvário. E agora o apóstolo Paulo, ele já está falando da obra concluída e que o justo vive da fé. Tá? E aí ele vai tomar lá em Hebreus, em Gálatas 3 e 11, que ele vai dizer porque o justo viverá pela fé. Ele faz uma referência à justificação. E o escritor aos Hebreus 10:38 também ele traz esta mesma ideia. Então, quando nós tomamos essas 3 passagens, 2 de Paulo e a outra do escritor aos Hebreus, nós vamos ter, pelo menos, construir uma ideia da seguinte forma. Preste atenção. Em Romanos 1:17, o justo, a ênfase ali, ela recai sobre o justo, mas o justo viverá da fé. Em Gálatas 3:11, a ênfase está pela fé. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, mas o justo viverá da fé. Ou seja, o justo, ele precisa lançar mão da fé. Tá? Lá em Hebreus,
a ênfase está sobre viverá, ou sobre o viver pela fé. Tá? Então, diz assim, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então não pode ter recuo, tem aqui o que? Uma conduta de vida. Tá? Então é muito interessante você analisar esses três aspectos. Daí, nós temos ainda uma outra questão, que o apóstolo Paulo ele vai lançar mão quanto ao Evangelho. Tá? O Evangelho você pode analisar de forma muito clara quando ele diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pois está escrito. Tá? Então, ele faz uma relação entre a justificação pela fé, é algo que já estava lá no Antigo Testamento, e aí ele desdobra isso ainda, quando você pega lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai destacar isso, né, dizendo assim, versículo 1, também vos testifico, irmãos, o evangelho que já vos foi anunciado. Daí você vai perceber que ele diz que segundo as escrituras, né, quando ele fala da ressurreição de Cristo, ele cumpre, ele vai dizer que Jesus morreu segundo as escrituras, né, foi pelos nossos pecados, e também ele ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Tá? Então, quando nós estamos estudando a teologia, ou para criar aí o nosso raciocínio, o pensamento teológico do Novo Testamento, nós precisamos ter em mente todas essas questões. E aí nós vamos entrar em umas outras questões que ele vai apresentar aqui, as origens documentárias judaicas, tá? Reconhecer pelo menos as duas origens documentárias da teologia judaica durante o período do Novo Testamento. Tá? Então, quando você pega essa reflexão aqui, é necessário ter a visão correta do pensamento entre os judeus. Temos o pensamento constante do cânon no Antigo Testamento, encerrado com os profetas pós-cativeiro, e temos o pensamento do pós-cânon no Antigo Testamento, no período interbíblico. Tá? Então, você vai ter a literatura do Antigo Testamento, que é a formação do cânon do Antigo Testamento, e no período entre os dois testamentos, nós vamos ter ali também uma gama de literaturas, tá? Em que as pessoas tentaram lançar mão delas para influenciar o cânon. Tá? É por isso que muitos escritos eles não entraram no cânon do Novo Testamento, dado aos cuidados que o Espírito Santo teve com as pessoas que escreveram e depois os pais da igreja, tá? Na seleção desses documentos. Então, as tradições, quando você recorre no período interbíblico, teve muito que se chama das tradições orais, tá? Relembrando lá a lei de Moisés. Então, o objetivo 5 diz assim, definir as partes da lei oral. Tá? Então, segundo a tradição judaica, além dos escritos de Moisés, que eram a revelação e o mandamento divino, tá? Quando você pega Êxodos 24, 4, 34, 28, Números 33 e 2 e outras referências, afirma que Deus legou a Moisés uma coletânea de outras instruções que não foram registradas e sim perpetuadas pelas instruções orais. Tá? Essa era a tradição oral que vai dizer isso. Então, a finalidade dessas tradições orais, segundo eles, eram usadas pelos rabinos judaicos para interpretar a lei de Moisés. Tá? Então, era tipo um compêndio de teologia sistemática, como dizemos nos nossos dias, que ajudavam eles a interpretar a lei de Moisés e dar prestígio à autoridade
da oralidade em Israel. Então eles queriam manter essa questão aí, então eles destacavam a tradição oral. Tá? Então a tradição oral ela culminou num documento elaborado cerca de 100 anos antes de Cristo, do nascimento de Cristo, né? Que era conhecido como Talmud, que era a coletânea dos ditos e tradições orais dos antigos rabinos de Israel. Então você tinha ali duas divisões, que eram o Mishnah, a função de aplicar a lei de Moisés a cada faceta da vida diária do povo de Israel, excedendo em muitos as exigências da lei. O Gemara, que era o comentário rabínico sobre o Mishnah, com duas metodologias interpretativas, tá? Que tinha o Akalá, que é a lei oral de maneira prática, colocando a lei oral em nível superior à lei de Moisés, e o Agadá, que tinha uma abordagem mais devocional. Tá? Então, isso era algo era corrente, e depois eles condicionaram isso em uma literatura para facilitar. Então tinha o cânon do Antigo Testamento, e tinha lá o Talmud. Então a teologia da lei, nesse período, ela foi sobremaneira influenciada pela lei oral do que pela lei de Moisés, ou pela correta interpretação do Antigo Testamento. Então, com o encerramento do profetismo por volta de 400 a.C., influenciou isso, não tinha mais profetas, o profetismo tinha sido encerrado. E com a influência decadente do sacerdócio, o sacerdócio começou a decair, então os rabinos foram se investindo de autoridade, sendo que já nos dias de Cristo eles eram uma classe forte e determinante dentro da nação de Israel. Prova disso, Cristo ele era reconhecido como um rabino, não como Messias, mas como um rabino entre os judeus. E aí, partindo desse princípio, você vai ter aí o que nós chamamos os apócrifos, tá? Que é aquela questão de olhando para o futuro, tá? Então, o objetivo 6, ele tem a proposta aí de listar os 4 tipos de escritos que se acham nos apócrifos. Então, além do Talmud, eles contavam ainda com a literatura que influenciavam o pensamento teológico, chamado os apócrifos, que tinham uma visão futurista ou escatológica. Então, no período interbíblico, eles tinham o cânon do Antigo Testamento, eles tinham o Talmud e tinha também os apócrifos, tá? Tinha os apócrifos, tá? É mais ou menos quando você pega nos nossos dias aí, você tem aí uma gama de literatura com vários pensamentos, reformado, literatura pentecostal, e uma série de enfoques teológicos. Se você não tiver o cuidado de ter uma teologia ter primeiramente uma visão correta da teologia do Novo Testamento, do Antigo Testamento, para depois se desdobrar sobre essas outras vertentes, tá? E o grande conflito que nós temos hoje, principalmente aqui no Brasil, é entre Armínio e Calvino, né? Tá, mas nós precisamos, mas aqui não é o caso, tá? Então vejam só, o apócrifo era uma resposta para a nação ao período da ocupação estrangeira, focando os sentimentos religiosos e nacionalista. Então a linhagem mística obscura tinha por finalidade de ocultar a visão dos gentios, porque o grande afã dos judeus nesse período era a libertação completa da nação de Israel, que mesmo eles já haviam, depois do pós-cativeiro, tinham voltado para a terra, mas ainda eles continuavam sobre a tutela das nações dominantes, né? Que começou por Babilônia, depois os medos persas e depois
a Grécia e depois Roma, tá? Então eles queriam se libertar. Então esses escritos apócrifos, eles tinham essa visão de interpretação mais política, né, uns sentimentos religiosos, mas com um viés muito nacionalista, buscando aí a independência política. Então nós vamos ter aí pelo menos 4 tipos de literaturas apócrifas, que é históricos, que inclui aí os livros de primeiro e segundo Macabeus, que era a resistência dos judeus nesse período, principalmente ao propósito de Antíoco Epifânio em extirpar a religião judaica. Depois você tem aí ficção religiosa, resumindo aí quanto à exatidão histórica, com muitos conteúdos de lições morais, tendo aí também muitos contos folclóricos dentro do contexto religioso, tá? E depois você tem a literatura sapicial e ética, que é um vislumbre sobre a teologia da imortalidade, tinha aí alguns contextos teológicos interessantes. E depois você tinha aí a apocalíptica, que o propósito de revelar os planos secretos de Deus para estabelecer o seu reino por meio da nação de Israel, tá? Mas era uma visão apocalíptica, não dentro do aspecto apresentado nas profecias do Antigo Testamento, tá? Já era mais algo ligado ao Talmud e também as interpretações próprias deles, que eles faziam do Antigo Testamento aquilo que interessava e do Talmud. Tá? Então, para resumir aí as características básicas da literatura apocalíptica, ela tinha aí alguns tipos, tá? Então, era pelo menos 4, quando você pega a visão apocalíptica dos apócrifos, tá? Então, tinha os simbolismos esotéricos, que é a obscuridade do simbolismo, cujo propósito era de manter a mensagem oculta. É por isso que dentro dessa literatura aí tinha lá umas mensagens enigmáticas que era de difícil interpretação, não ser para aquele ciclo que receberam ali as revelações, tá? Tem os pessimistas, os escritos pessimistas, que era uma literatura marcada pela omissão divina, ou seja, Deus estava distante, tá? E então eles apresentavam razões pelas quais Deus não intervinha a favor da nação de Israel, então eles tinham que tomar aí as suas atitudes. Tem os pseudônimos, que eram escritos com autores com nomes falsos, com a finalidade de dar credibilidade à autoridade dos escritos. Então tinha lá tipos escritos de Moisés, ou de Enoque e assim por diante, mas eles faziam isso para dar credibilidade ao que eles estavam escrevendo, porque se colocasse o nome dele, não tinha peso, tá? Então eles tomavam lá personagens tanto do Antigo Testamento ou personagens de peso no meio deles, para que aquilo que eles estavam transmitindo tivesse algumas credibilidade. E daí os messiânicos, tá? O libertador messiânico era identificado pelos escritores em termos políticos e não enfatizando aí o caráter redentor. Razão pela qual, quando você pega a história, no período interbíblico, pelo menos 14 homens se levantaram como pretensos messias, né? E que não tiveram êxito, né? Não tiveram êxito. Quando você pega os Macabeus, você percebe os livros de Macabeus, a ideia era essa, a libertação, tá? Então, para finalizar, ele vai colocar aqui no ponto 8 aqui, no objetivo 8, resumir 7 linhas de pensamentos teológicos que existiam em Israel nos tempos de Cristo, tá? Então ele vai dizer que Israel ele tinha a ideia do monoteísmo, tá? Que era um conceito bem fundamentado, razão pela qual quando Cristo disse que ele era filho de Deus, eles tiveram dificuldade de aceitar, porque
Cristo estava se colocando como um outro Deus, tá? Quanto à oração, a teologia da oração judaica era um pressuposto de comunhão com Deus, tá? Então os evangelhos eles demonstram muito isso na vida de Israel. Israel, ao adulto, ele era imposto orar pelo menos 3 vezes ao dia, tá? E a oração ela passou a ser uma prática legalista ao ponto de Jesus gastar muito tempo ou empreender muito tempo falando sobre a oração e até mesmo ensinando os discípulos como deveriam orar de forma correta. Uma outra questão é o medo, era uma religião de medo, ou seja, tremor em seu devido temor, né? Quanto à fé, à esperança de Deus, eles tinham algumas dificuldades de entender porque pelo distanciamento que eles estavam de Deus. Daí depois você tem também aí como a angelologia, ela tinha um conceito muito grande, tá? Que os anjos passaram a ter um papel fundamental na vida dos judeus, em detrimento à própria comunhão com Deus, a revelação de Deus, a ponto de ter culto de adoração aos anjos. Tá? Em quinto lugar, vai apresentar ali o concerto para a nação de Israel, o concerto inicial, ele era redentivo, não, redentivo, e a redenção prometida no Antigo Testamento era somente para os judeus. Tá? O Israel, por acreditar que eles já faziam parte do plano de Deus como nação eleita, eles não precisavam de redenção nenhuma, já era redimido e eram os gentios que precisavam de redenção. E nós vamos perceber que na teologia do Novo Testamento, tanto judeu como gentios precisam da redenção. Aí tem a ideia do Messias, tá? O problema teológico messiânico dos judeus se limitava simplesmente num personagem político e militar, tá? Então eles não tinham aí a ideia desse Messias transcendente, da encarnação. Prova disso que eles chegaram a acusar Jesus, que tinha até demônio, quando ele se apresentou como o rei de Israel. Né? Então eles tinham essa ideia do Messias como alguém que vinha revestido de grande poder, mas ele surgiria como um ser humano, assim, nas prerrogativas de Davi, né? E do próprio Salomão, né? Que lança algumas luzes sobre o reino milenial de Cristo. E por último aqui, a questão como eles entendiam a lei de Moisés como enfoque para a nação de Israel, ela introduziu simplesmente a religiosidade e não vida de comunhão com Deus, ao ponto de eles serem legalistas. Tá? O apóstolo Paulo vai discutir muito sobre isso, principalmente na carta aos Gálatas, quanto ao legalismo, tá? Tanto no aspecto positivo, no aspecto negativo da nação de Israel. Tá? Então nós precisamos ter em mente as análises dessas duas primeiras lições que nós tratamos nesta aula, para nós entendermos então agora o enfoque teológico que nós vamos ter a partir das próximas lições que nós vamos estar abordando já na próxima aula. Tá? Então que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquem atentos para as informações de atividades que nós estaremos passando para vocês. Que Deus nos abençoe. Amém.